Bom dia, meus amigos. Hoje é terça-feira, dia 13 de abril. Estamos aí por conta do isolamento social, né? Não é lockdown, isolamento social, isolamento responsável. Então hoje eu não fui caminhar na minha areia, hoje estava um dia ensolarado, bonito. Eu resolvi ir pelo litoral de carro, passar na prainha, passar ali na praia de Abricó, na praia do nudismo, tirar umas fotos daquele lugar maravilhoso, sem ninguém. E fui embora, passei por Grumari, fui até Pedra de Guaratiba, comprar lá para trazer para casa aquelas empadas de camarão maravilhosas. Aproveitei, peguei uma geladinha lá para trazer para casa também, que aqui a dispensa estava meio fraca. E comi uma empada maravilhosa lá de camarão. Até botei a garrafa de cerveja assim em cima para tirar uma onda, mas não tomei porque cerveja eu não tomo antes de dirigir. Mas passei, estou em casa já. São 3 horas da tarde, saí daqui meio-dia. Estou no meu isolamento social. Aquele que me faz bem, aquele que eu não coloco em risco a vida de ninguém. Me protejo, eu protejo a todos. Então eu queria falar para vocês de uma coisa hoje chamada hipocrisia. Hipocrisia. Não estou chamando ninguém de hipócrita, o assunto é hipocrisia. Eu passei quase 6 anos da minha vida na Cinelândia com a roupa de policial, dando pancada na corrupção. Trabalhei sim para ser eleito um governo com essa característica que está aí, que não se fala em corrupção. Um governo que tenha um ministério que trabalhe pelo bem do Brasil. O presidente ideal vai ser difícil da gente ter. Com a cultura e a educação que nós temos e pela história, vai demorar muito a ter um presidente ideal. Eu votei no menos pior. Fui contrário à reforma da Previdência, inclusive ele resolveu seguir o caminho do Paulo Guedes. Faço as minhas críticas sempre que oportuno, mas quero dizer para vocês o seguinte: eu tive a felicidade, em 1980, num feriado aqui no Rio de Janeiro, eu ir a São João del Rei. Eu tive a felicidade, quando estava entrando na igreja de São Francisco, encontrar na porta da igreja um conjunto de pessoas de terno. Desse conjunto saíram 2 pessoas de terno, vieram na minha direção e de mais 2 parentes para nos cumprimentar e dar boas-vindas na nossa chegada a São João del Rei. Era nada mais nada menos do que o ex-presidente da República, chamado Jânio Quadros, e um que pouco depois virou governador de Minas e presidente da República, chamado Tancredo Neves. Então, de uma só vez, eu abracei e cumprimentei 2 presidentes da República, que nunca tivemos nenhum caso que abonasse a conduta daquelas pessoas quanto à integridade, quanto a valores. Muito ao contrário, né? O Jânio abandonou porque não tinha um Congresso que o fosse permitir governar. E o Tancredo, infelizmente, foi o nosso primeiro presidente eleito pós-ditadura que faleceu antes de assumir, por um problema que ele teve de saúde. E, infelizmente, assumiu José Sarney, que capitaneou todo o processo de corrupção que até hoje impera no Brasil. Então, eu tive a felicidade de apertar a mão daquelas 2 pessoas, sabe? E o que acontece hoje, a hipocrisia que eu vejo é o seguinte: quem está lá em frente ao Planalto, ou quem se dirige a apertar a mão do presidente, está ali porque o coração pede, está ali porque não é uma pessoa com mais de 2 comorbidades, está ali porque não é um idoso que tem que estar dentro de casa. São pessoas da população que querem sim ter a oportunidade de apertar a mão do presidente. Eu, se tiver essa chance, claro que eu ia apertar a mão, ia abraçar. Foi o primeiro cara que assumiu um governo que está aí há 1 ano, não se fala em corrupção. Então, essa hipocrisia, mas que absurdo, o cara foi lá, cumprimentou o povo. Qual é o problema, cara? Qual é o problema? Vocês sabem quem está morrendo? 90 e tantos %?
São pessoas que não estão ali para cumprimentar a mão do Bolsonaro. Eu vi hoje uma gravação de um filho que teve um pai que perdeu a vida por Covid-19, botando a culpa da perda da vida do pai no Bolsonaro. Eu entendo o momento de dor dessa pessoa, a perda de um pai é uma coisa assim, eu perdi o meu, eu sei o que é isso, mas eu acho completamente desproposital aproveitar um momento de dor dele para imputar a perda da vida do pai ao Bolsonaro, entendeu? Obviamente que eu não comentei, foi uma postagem de um amigo, porque esse assunto não se comenta. Eu entendo o momento dele, da pessoa que postou isso. Eu não entendo quem pega isso e fica replicando na rede. Aí eu não entendo, entendeu? Então, esse post de hipocrisia é para falar nisso. Eu votei no Bolsonaro, eu não sou o Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro por ser a menos pior opção. E até hoje, depois de um ano de governo, é o único presidente que eu votei na minha vida que está fazendo tudo o que ele prometeu. Nada diferente da verdade. Quando ele fala que só a verdade prosperará, esqueça uma questão religiosa, entendeu? Até porque eu não tenho religião, eu tenho a minha espiritualidade, mas só a verdade prosperará. O resto é balela. Eu acabei de fazer agora um sambinha que envolve algumas personagens que são os personagens da mentira. É Alcolumbre, é Maia e toda essa pleiade de pessoas que está mordendo o Brasil há 30 anos, gente. Acorda. Apareceu um que está falando a verdade. Ah, se um dia ele fez comentário contra o mundo gay, caramba, eu tenho um monte de amigos da minha idade que são contra o mundo gay. Isso é uma coisa do íntimo de cada um. Eu não sou. Eu aceito, eu entendo, eu acho que todo mundo tem que ter liberdade de fazer o que quiser. Mas tem gente que não. Ah, um dia ele fez um comentário disso ou daquilo, pipipi, parará. Cara, esquece os comentários, esquece o que ele faz no dia a dia, da índole dele. Se atenham ao que ele pratica no governo. Se atenham ao ministério que ele escolheu. E se hoje ele luta contra essa coisa de quem que tem uma balança entre a saúde e a economia, é porque nós estamos vivendo um vírus que não é de alta letalidade. Aquela gripe maluca espanhola de 1929, foram 200 milhões de pessoas no mundo. 200 milhões. Depois teve a de 10 milhões, a de 13 milhões, a de 3 milhões, a de 200 mil. Por quê? Porque o corona passou a ser um vírus para parar o mundo. Tem alguma coisa errada? O ônus vai vir aí. O ônus vai ser muito pesado. Ninguém quis parar o mundo por causa da fome na África. Ninguém quis parar o mundo por impedirem, a imigração das pessoas que estavam fugindo daqueles países que não tinha como viver lá. Muito ao contrário, muitos países fecharam as portas. Então, essa hipocrisia que eu queria falar aqui, ela está presente no dia a dia, porque a hipocrisia ela está muito atrelada a uma coisa chamada de falta de solidariedade. Está muito atrelada ao egoísmo. Eu vou me fechar em casa, vou proteger os meus. Não importa quem tem a casa para se fechar, quem tem a barraco que não tem nem janela, entendeu? Vai estar todo mundo amontoado. Agora, a OMS está dizendo que o problema agora é que se juntou todo mundo em casa, aí é que está o problema, porque um está transmitindo para o outro. Então vai ter que isolar os infectados. Parece brincadeira, né? Mas enfim, hipocrisia faz mal. Mas sempre é tempo de se consertar, né? O que está indo pelo caminho errado. Passem bem. Se pintar o Bolsonaro na minha frente, eu dou um abraço, aperto a mão com a maior força de vontade, porque, para mim, ele é um cara verdadeiro. Os outros problemas que ele tem não afetam o governo. E já disse desde o início, presidente,
governe esquecendo o Congresso. Atua em combate à corrupção, atua em combate à sonegação e atua em reduzir o juro da dívida. Estamos falando aí em cerca de 1,2 trilhões de reais. Se o Brasil conseguir por ano metade disso, 600 bilhões, a gente vai embora. Deixa as leis que estão aí. O que o governo propôs de coisa nova, se o Congresso não aprovar, o problema é do Congresso daqui, que vai ter que prestar conta nas próximas eleições. Mas o governo só precisa de dinheiro para tocar a vida. Educação, saúde, estrada, infraestrutura, agricultura. Esquece o Congresso. Não negocie nada, porque negociar ali é negociar com corja, é negociar com máfia. E o último que negociou com máfia, porque o pai era ligado à máfia, se chama Kennedy, que tomou um tiro na testa, na nuca, que até hoje não sabem de onde veio aquele tiro. Presidente, já tomou uma facada. Para tomar um tiro não custa. Então larga essa gente para lá, pô.